A história por trás do hino. Robert Lowry nasceu em 1826 e faleceu em 1899. Foi um pregador batista muito conhecido do século XIX. Ele nasceu na Filadélfia, Estados Unidos da América. Serviu as igrejas na Pensilvânia, Nova York e outros lugares. Ele se tornou conhecido devido aos seus hinos evangélicos que eram ministrados no Brooklyn. Ele colaborou com uma coleção de hinos para a escola dominical da época. O reverendo Carlton R. Young, editor do Hinário Metodista Unido, observou que o hino Só no Sangue estava no topo da lista dos hinos religiosos mais populares encontrados nos 5 hinários utilizados em 1957. Para muitos, no entanto, esse hino é um anátema, especialmente para aqueles que detestam hinos sangue. Só no Sangue tem todas as características de um hino evangélico clássico. Ele se concentra em um único tema e repete. O cântico repete o texto, nada mais o sangue de Jesus, 12 vezes. E assim cantamos todas as 4 estrofes. O refrão é sucinto e reforça o tema. A linguagem é direta e óbvia, com todas as palavras de 1 ou 2 sílabas. O tema da purificação do pecado é destaque nesse hino. Hebreus 9, 22 apareceu originalmente no título do hino, na publicação original por Lowry e William H., do ano intitulada Hinos Evangélicos em 1876. A passagem diz: sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Lowry adapta um padrão de pergunta e resposta nas estrofes que envolvem imediatamente o cantor. A estrofe começa com uma pergunta: o que poderá lavar os meus pecados? A resposta é contundente e definitiva: nada mais o sangue de Jesus. Isso é seguido por uma segunda pergunta: o que pode limpar as minhas manchas? Mais uma vez, a resposta é destaque: nada mais o sangue de Jesus. Temas de perdão, limpeza, expiação e justiça permeiam as estrofes restantes. Hinário Metodista muda uma palavra no refrão. O texto original é branca como a neve, uma alusão a Isaías 1,18. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. O céu é o destino de muitos hinos sacros, e este hino, na sua forma original, continua neste padrão. E talvez este hino, juntamente com outros como William Cowper, há uma fonte cheia de sangue que ofende as sensibilidades de muitos cantores do século XXI e, como resultado, os faz rejeitarem qualquer hino que mencione o sangue. Charles Wesley muitas vezes usou a palavra sangue em seus hinos. No entanto, não é em um sentido de sangria gratuita, mas como sinônimo de graça. Pode-se muitas vezes cantar graça no lugar de sangue. Em um hino de Wesley, equivalem claramente os resultados do derramamento do sangue de Cristo com misericórdia e amor. O profeta de Deus para esta era ama este hino e canta em várias mensagens, sempre quase ao término do culto, onde nos leva a uma completa rendição ao Calvário. Na mensagem Cristo, de 21 de fevereiro de 1955, ele menciona que o exército da salvação amava cantar esse hino. O sangue de Jesus Cristo é a única química que pode limpar o nosso pecado e nos fazer branco como a neve. Eis o hino Só no Sangue. Quem me poderá salvar? Cristo que verteu seu sangue. Onde as manchas vou limpar? Só no seu precioso sangue. Ó que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Vejo a minha salvação só no seu precioso sangue. Deus concede-me perdão só no seu precioso sangue. Dele vem perfeita paz pelo seu precioso sangue. Infalível e eficaz, esse tão precioso sangue. Minha justificação tenho no precioso sangue. Gozo traz ao coração esse tão precioso sangue. Entrarei no céu, enfim, pelo seu precioso sangue. Louvarei então sem fim esse tão precioso sangue. Louvado seja o nosso Senhor por mais esse testemunho, por mais esse hino que fala do sangue do Cordeiro. Embora esse hino tenha sido considerado anátema, anátema é como algo amaldiçoado,
porque o hino ele foi composto no século XIX. Então, eu acho que naquela época, aí os pregadores ou a igreja do Senhor ainda não tinha a noção do mundo espiritual sobre o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus é o sangue do Cordeiro que nos purifica, nos lava, nos deixa mais brancos como a neve, como diz assim aqui em Isaías 1,18. E é o sangue de Jesus que nos justifica, porque a palavra de Deus diz que nós fomos cobertos por esse sangue. E nós, quando testemunhamos pessoalmente o que a palavra de Deus diz acerca do que o sangue de Jesus fez por nós, nós vamos estar derrotando o diabo, irmão, porque o diabo, ele não quer que nós acreditemos que Jesus Cristo era o Messias, que Jesus Cristo foi crucificado, que Jesus Cristo ressuscitou, que o sangue de Jesus já nos limpa de todo o pecado. O maligno, ele tenta de todas as maneiras obscurecer a cruz. E isso está dentro da igreja do Senhor hoje em dia. As pessoas não falam de Jesus Cristo. Quem foi Jesus Cristo? O que ele fez por nós? Que o sangue dele nos limpa e nos purifica. O diabo, ele está inserido dentro da própria igreja, cegando, irmão, o entendimento dos crentes da igreja do Senhor, para que essa verdade não venha à tona e as pessoas não tenham a consciência que Jesus já fez tudo, irmão, por nós. Jesus, ele já deu o seu precioso sangue pelo perdão dos nossos pecados. Nós não temos que temer mais ao maligno, porque nós já fomos comprados pelo um alto preço, né, do sangue do Senhor. Então, irmão, o que você precisa fazer? Você precisa testemunhar, irmão, sobre a sua vida, sobre o que Jesus fez por você, sobre o que o sangue do Cordeiro fez na sua vida. Eu ontem, depois de um ano em casa, porque a palavra de Deus diz pra gente não andar com ímpios, e eu estava assim, eu estava somente em casa. Eu cortei amizade, amigos do mundo, festa mundana, até festa de família mesmo. E eu já não estava indo na casa da minha irmã, já fazia mais ou menos um ano. Mas eu pensei bem e assim, as pessoas têm que ver, têm que olhar nos nossos olhos e têm que ver o que o Senhor fez na nossa vida, o que o sangue do Cordeiro fez por nós, né? A gente estava ali no mundo da lama, do pecado, e Jesus nos limpa, nos purifica. Aquela porca que estava ali no chiqueiro, você leva para um cantinho, limpa e deixa mais branca do que a neve. Então eu fui, irmão. Se você está nessa situação, afastado da sua família, você precisa ir. Você não vai se juntar a festas mundanas. Eu fui, o tempo que eu fiquei, eles tentavam me envergonhar do Evangelho do Senhor. A palavra de Deus diz que você não pode se envergonhar do Evangelho do Senhor. Como você vai se envergonhar do Evangelho do Senhor, irmão, que se foi o Evangelho do Senhor que te tirou das trevas, que iluminou a tua vida. Então, é somente através da palavra de Deus que nós nos transformamos. Sozinhos nós não conseguimos. Então, enquanto algumas pessoas tentavam me envergonhar, falavam dos meus pecados, e eu estava ali no meio de fornicadores, bebedores, né, bebendo cerveja, falando palavrão, e eu não podia me envergonhar deles. Jesus, ele não se envergonhava dos pecadores, né? Ele comia com os pecadores, porque ele veio para os pecadores. Então eu me envergonhava dos pecados deles. Eu tinha nojo daqueles pecados deles ali, daquelas palavras de piadas, daquela cerveja, daquele cheiro, daquela conversa mundana. Eu estava com nojo daquilo, mas eu não estava com nojo deles, porque em toda situação eu falava de Jesus. Quando começavam a falar dos meus pecados, né, eu falava de Jesus. Quando vinha falar, me chamar de pastora, eu falava, olha, na Bíblia não existe pastora. E sempre que vinha um assunto para tentar me, vamos dizer assim, envergonhar, para que eu me envergonhasse do Evangelho do Senhor, para que eu me envergonhasse do meu passado de pecados, eu tentava mostrar para eles sobre a palavra de Deus e dar o meu testemunho de vida. Se falava, mas você bebia, por que você não vai beber? Não, eu não bebo mais, porque é pecado. Eu falava alguns versículos bíblicos, eu falei sobre a situação de Noé, quando Noé bebeu. Depois do dilúvio, Noé bebeu, tomou um porre. O filho viu
o pai lá sem roupa, o filho mais novo, ele em vez de ir lá cobrir, ele chamou os irmãos para fazer chacoalha do pai, para rir do pai. E o Noé, quando acordou, o que ele fez? Ele amaldiçoou Cã. E por isso os povos aí dessa nação sofrem tantos, foram amaldiçoados, né? E então o Noé, eu pensei assim, se Noé não tivesse tomado o porre, isso não teria acontecido. Então todas as vezes que Deus deixa um ensino na Bíblia, é o que? É para servir de exemplo. Ah, mas tomar 4 cervejinhas, 2 cervejinhas, não tem nada demais. É isso que eles falavam para mim. Então eu tentei mostrar para eles o que está por trás do mundo espiritual. Porque todas as vezes que uma pessoa bebe, ela não bebe para ficar boazinha. Ela bebe para matar pessoas, bebe para estuprar crianças, bebe para chegar em casa, meter o sarrafo no marido, nos filhos, bebe para roubar, bebe para matar. Ou seja, irmão, não é a pessoa, é o diabo, irmão, porque ele veio para matar, roubar e destruir, irmão. Quem está por trás da bebida, irmão? Irmão, quem está por trás da indústria de bebida? Quem está por trás do tráfico? Quem está por trás da pornografia, dos filmes pornográficos? É o diabo, irmão, porque ele usa as pessoas, ele usa os empresários para produzir essas mídias. É tudo maligno, irmão, porque tudo isso aí vai destruir quem? Famílias. Vai destruir a igreja do Senhor. A igreja do Senhor somos nós. A igreja começa dentro da nossa casa, irmão. Igreja não é templo. Templo é o lugar de adoração onde nós vamos nos reunir para adorar o Senhor. Jesus Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Então nós precisamos de um templo, sim, mas a igreja somos nós. A igreja somos cada um de nós. A Bíblia fala que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, irmão, se você acha que você está tomando um copinho aí, 2 copinhos, 2 cervejinhas, que isso não é nada demais, pensa só em todos os testemunhos que estão na Bíblia de quando as pessoas bebiam e o que acontecia. Pensa, irmão, que quando você vai estar pegando o teu dinheiro, teu não, que não é teu, você é um mordomo, nós somos mordomos. Tudo é de Deus, tudo é de Deus, tudo que nós temos é de Deus. Nós somos apenas mordomos. Pense então que quando a gente pega aquele nosso dinheiro que chegou às nossas mãos, que foi Deus que permitiu, Deus, ele não permitiria nem que a gente acordasse se ele não quisesse, irmão. Então, se você tem dinheiro aí é porque Deus permitiu que chegasse às suas mãos, porque ele é o dono do ouro e da prata. Aí você pega teu dinheiro que Deus te deu, irmão, e vai colocar nessas coisas do maligno, na bebida, nas drogas, na pornografia, vai pagar prostitutas. Irmão, tu vai estar cavando a tua cova, irmão. E o pior de tudo é que teu corpo vai para a cova, mas a tua alma vai para o inferno, irmão. Então, irmão, se arrepende, irmão, enquanto é tempo. Irmão, não deixe, irmão, para procurar Deus quando assim a ira do Senhor já estiver no limite. Porque Deus é assim, ele nos dá corda. Ele fez comigo, ele me deu corda. Eu furtava. Desde que eu me entendia por gente, eu furtava, irmão. Depois começou os outros pecados. Fornicação. Eu não me envergonho de falar dos meus pecados. Porque Deus, ele já me limpou. Pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, ele me limpou de todos os meus pecados. Ele também vai fazer isso com você. Sabe o que Deus fez com meus pecados? Ele jogou nas profundezas do mar. Ele nem lembra mais. Porque a palavra de Deus diz que eis que tudo se fez novo. Então, você vai sair no meio da sua família, sim, você vai. Porque você não é melhor do que eles em nada. Há pouco tempo aí, eu estava chafurdando no pecado, fazendo até coisas piores do que ele. Então, nós não somos melhores do que os nossos irmãos em nada. Quem nos purificou foi o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro que nos purificou. Se eles ainda não estão nesse caminho, a nossa obrigação é falar de Jesus, é dar o nosso testemunho. Então você precisa sim, irmão. Se você estiver numa igreja legalista ali, que diz que não é para você se juntar com pecadores, você pode não ir se juntar para festas, para ficar lá no meio deles, bebendo, fornicando, não. Você vai lá para dar testemunho, para que eles vejam o que Jesus fez com você. Eu falei, sim,
Eu não me envergonho dos meus pecados, porque Deus já perdoou. Deus é um Deus perdoador. Você não pode se envergonhar, irmão, porque quando você largou o pecado, foi Deus que te chamou. Você não foi por conta própria. Foi Deus que te escolheu e te chamou. E então, nós temos que ir e pregar a palavra de Deus, porque é ela quem liberta. Ela quem vai tirar das trevas a nossa família e os nossos irmãos. Vai ser como quando Deus falou que haja luz. Então é assim, haja luz. Quando a gente fala do testemunho de Deus, quando a gente fala de Jesus, sempre vai haver uma brecha para você, no meio de uma conversa mundana. Você vai até rir, irmão. Eu ri, eu pequei contra Deus, mas Deus sabe que eu não estava ali, no meio dos ímpios. Deus sabe que eu estava ali para fazer a obra. E é assim, Deus ele pode te mandar lá, dentro do motel. Ele pode te mandar para você fazer a obra. Mas você vai dar testemunho, você vai falar do nome do Senhor. Então, irmão, uma coisa que eu tenho para falar para você: não se envergonhe dos seus vizinhos, não se envergonhe dos seus parentes, não se envergonhe dos seus irmãos. Não, Jesus não se envergonhava de ninguém. Você não vai fazer igual a mim. Eu fiquei 1 ano, eu falava, mas falava por WhatsApp, sem visitar. Não, isso aí não é de Deus. Então, cheguei em casa, me ajoelhei, pedi perdão a Deus, porque eu pequei lá no meio deles, eu ri de piadas, eu pedi perdão a Deus. Senhor, me perdoa pelos meus pecados de hoje, porque todo dia a gente tem que fazer isso, porque se a gente partir sem pedir perdão a Deus dos nossos pecados, nos arrependermos, né? A gente tem que estar diariamente, irmão, nos limpando. Então, se eu estava lá no meio daquele lugar pecaminoso, né? Me encontrei com uma amiga que a gente saía junto para bebedeira, para bailes, e ela só contando os pecados, e eu lá conversando com ela, sim, mas hoje não tá assim, hoje eu tô assim, hoje tá diferente, Jesus fez isso, o sangue do Cordeiro me limpou, e até que fim. Aí hoje, quando eu falei, hoje eu sou a noiva de Jesus, começaram a dar uma risada, tipo assim, pronto, ela enlouqueceu de vez. E da próxima vez que eu encontrar com eles, eu não vou mais falar que eu sou a noiva de Jesus só. Eu vou falar que eu sou a escrava de Jesus, irmão. Porque você só tem 2 opções. Ou você é escravo de Jesus, ou você vai ficar escravo na mão do maligno. E sabe o que se faz com o escravo? Antigamente, arrancava os dentes, vendia, passava de mão em mão, eram abusados, faziam trabalhos forçados. É assim que o maligno faz com a gente, quando a gente está na escravidão do mundo do pecado. Então, eu ainda saí de lá, essa mesma amiga, eu falei, eu vou orar por você. A minha vontade era orar por ela, expulsar aquele espírito de pombagira que tem na vida dela. E eu falei para ela que ela tinha um espírito de pombagira. Mas eu falei, não, eu não vou envergonhar o Senhor aqui não. Porque a gente estava no meio da rua. Quando eu estava indo embora, ela falou, você tá certa, segue nessa vida. Tipo assim, eu também gostaria de estar, mas eu não consigo. Não consegue por quê? Porque é escravo. O escravo, ele não tem direito, não tem vontades. Então, ela falou, e a oração? Faz por mim. Eu botei a mão na cabeça dela. Falei, Senhor, trabalha nessa vida, liberta ela e que seja feita a tua vontade. Porque a gente tem que falar sempre isso, que seja feita a vontade de Deus. Às vezes você tá aí, pregando, mas é a vontade de Deus, é Deus quem chama. A gente vai fazer um chamamento para a pessoa, a gente vai pregar a palavra, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. Ele que nos convence da justiça e do juízo, do pecado. Então, irmão, é isso que eu tenho para falar para você. Agora eu vou deixar umas proclamações aqui sobre o sangue do Cordeiro para você proclamar diariamente, porque a palavra de Deus é o que há de mais poderoso no universo. E quando Deus diz que haja luz, as trevas vão ter que bater em retirada, irmão. Então vai acontecer isso na sua vida também. Quando você começar a proclamar a palavra de Deus com fé, não é como se fosse uma reza, não é como se fosse um mantra, é com fé. Porque sem fé, irmão, você não vai agradar a Deus. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem como, irmão? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, vou deixar aqui as proclamações. Proclamar é, em fé, pronunciar as próprias palavras de Deus. Não como um encantamento, mas com fé
que a palavra de Deus tem poder e que nunca falha. Ajuda-nos a conhecer melhor Deus e a experimentar o poder sobrenatural dele no nosso dia a dia. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva e poderosa. E a palavra de Deus, ela nunca voltará vazia. Então, irmão, vou fazer um chamado final, irmão, aqui para você. Vou falar aquilo que Jesus falou para Lázaro. Lázaro, vem para fora. É isso, irmão, que eu tenho para falar para você. Vem para fora. Sai desse chiqueiro, irmão. Sai dessa vida de pecado. Clame ao Senhor e Ele te escutará, te libertará, te salvará. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem crer e confessar com a sua boca será salvo. E quem não crer que o Senhor Jesus ressuscitou entre os mortos será condenado. Então, irmão, é uma decisão, você crê ou não. E que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e nos ajude a caminhar em sua presença e com temor e sem vergonha de darmos o nosso testemunho e abrirmos a nossa boca para falar do evangelho que salva, que liberta e que cura. E vamos às proclamações. Pelo sangue de Jesus, fui liberto das mãos do diabo. Pelo sangue de Jesus, todos os meus pecados foram perdoados. Aleluia, glória a Deus. Pelo sangue de Jesus, sou purificado de todo pecado. Graças a Deus. Pelo sangue de Jesus, fui justificado. Glórias a Deus. Pelo sangue de Jesus, fui santificado. Pelo sangue de Jesus, tenho intrepidez, liberdade para entrar na presença de Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tenho o sangue de Jesus como meu mediador diante de Deus nos céus. Glórias a Deus. O meu corpo é um templo para o Espírito Santo, liberto, purificado e santificado pelo sangue de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aqui estão os versículos bíblicos correspondentes a esta proclamação. Apocalipse 12:11, Salmo 107:2, Efésios 1:7, 1 João 1:7, Romanos 5:9, Hebreus 13:12, Hebreus 10:19, Hebreus 12:24, 1 Coríntios 6:13. Irmão, o que você precisa fazer se você estiver aí sofrendo nas mãos do maligno? Proclama esses versículos com fé e você vai ver esse maligno batendo retirada em nome do Senhor Jesus. Mas não pode esquecer, irmão, isso aqui não é um mantra. Primeiro, irmão, você precisa largar o pecado, fechar as portas, trancar as bases aí que você deu para o maligno entrar na sua casa, na sua vida. Se render a Jesus, seguir a Jesus. Ser a noiva do Senhor, ser escrava de Jesus. E pronto, irmão, você vai estar coberto, irmão, pelos anjos do Senhor, por Deus, com Jesus e o Espírito Santo de Deus. E aí eu te pergunto, irmão, quem poderá intentar contra os ungidos do Senhor? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou risadaria? Isso eu acrescentei, me perdoa, Senhor. Ou espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, isso foi o que acrescentei, me perdoa, Senhor, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 33, 39. Irmão, isso que eu fiz aqui, de acrescentar algo, não pode. A Bíblia diz que nós não podemos acrescentar nada. Então já pedi perdão a Deus, mas já está gravado. Em nome do Senhor Jesus,
Recebe esse ensino, irmão, que a tua vida seja transformada. Lázaro, vem pra fora! Quem me poderá salvar? Cristo que verteu seu sangue, onde as manchas vou limpar, só no seu precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Vejo a minha salvação só no seu precioso sangue. Deus concede-me perdão só no seu precioso sangue. Dele vem perfeita paz pelo seu precioso sangue, infalível e eficaz, esse tão precioso sangue. Minha justificação tenho no precioso sangue, gozo traz ao coração esse tão precioso sangue. Entrarei no céu, enfim, pelo seu precioso sangue. Louvarei então sem fim esse tão precioso sangue. Quem me poderá salvar? Cristo que verteu seu sangue, onde as manchas vou limpar, só no seu precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Vejo a minha salvação só no seu precioso sangue. Deus concede-me perdão só no seu precioso sangue. Dele vem perfeita paz pelo seu precioso sangue, infalível e eficaz, esse tão precioso sangue. Minha justificação tenho no precioso sangue, gozo traz ao coração esse tão precioso sangue. Entrarei no céu, enfim, pelo seu precioso sangue. Louvarei então sem fim esse tão precioso sangue. Quem me poderá salvar? Cristo que verteu seu sangue, onde as manchas vou limpar, só no seu precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Vejo a minha salvação só no seu precioso sangue. Deus concede-me perdão
Só no seu precioso sangue dele vem perfeita paz. Pelo seu precioso sangue, infalível e eficaz, esse tão precioso sangue. Minha justificação tenho no precioso sangue. Gozo traz ao coração esse tão precioso sangue. Entrarei no céu, enfim, pelo seu precioso sangue. Louvarei então sem fim esse tão precioso sangue. Quem me poderá salvar? Cristo que verteu seu sangue, onde as manchas vou limpar. Só no seu precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Vejo a minha salvação só no seu precioso sangue. Deus concede-me perdão só no seu precioso sangue. Dele vem perfeita paz pelo seu precioso sangue, infalível e eficaz, esse tão precioso sangue. Minha justificação tenho no precioso sangue. Gozo traz ao coração esse tão precioso sangue. Entrarei no céu, enfim, pelo seu precioso sangue. Louvarei então sem fim esse tão precioso sangue.